Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, como é bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 21 de abril de 2022, hoje feriado, e é um dia que nós temos aqui também o nosso despertar com Deus, desde as 7 da manhã até as 8 horas. E agora, estamos juntos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós chegamos ao 8º dia dos nossos 40 dias na formação do caráter de Cristo em nós. E eu quero falar com você sobre o desejo ardente da palavra de Deus. Nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e versículo 3. Mas eu quero convidar você a orarmos para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Pai, nós carecemos mais uma vez do Senhor falando conosco. Nós carecemos ouvir a Tua voz. Queremos, ó Deus, ter esse encontro com a Tua palavra, que é um encontro com o Senhor. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração mais uma vez, que possamos ser, ó Deus, transformados nas áreas que precisamos ser transformados para a honra e glória do Teu santo nome. Fala conosco e, como temos implorado constantemente, abre os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. No nosso último encontro, nós começamos a falar sobre esse desejar ardentemente a palavra de Deus e como Pedro mostra que há um obstáculo para a gente desejar ardentemente a palavra de Deus. Esse obstáculo, ele nos impede e precisamos, então, nos despojar de toda malícia, de todo engano, de todo fingimento, de toda maledicência, de toda hipocrisia. É o que Pedro fala. Então, no nosso último encontro, nós entendemos que é preciso primeiro obedecer, uma vez que já somos salvos, para desejar ardentemente a palavra de Deus. Eu digo a você o seguinte, e o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes experimentado ou a experiência de que o Senhor é bondoso. Na formação do caráter de Cristo em você, é fundamental o aprofundamento da palavra de Deus. É preciso entender que leite espiritual é esse que Pedro está falando. Não se esqueça. Nós terminamos o capítulo 1, Pedro afirmando, olha, toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado todo o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Olhando para todo o contexto desse escrito, a gente percebe que Pedro está falando da palavra de Deus. É dessa palavra que ela é eterna, que permanece para sempre, que Pedro fala, olha, deseja ardentemente a palavra de Deus. E aí no processo de formação do caráter de Cristo em nós, esse aprofundamento na palavra de Deus é o que nos leva à santificação. Isso significa dizer que desejar a palavra de Deus é desejar conhecer com mais intensidade. O caráter de Cristo em nós, ele não é formado em nós através de uma fórmula mágica, mas ele passa pelo processo de internalização da palavra de Deus na nossa vida. Desejar ardentemente é querer internalizar a palavra de Deus dentro do nosso coração, é nos alimentar, nos nutrir-nos
da palavra de Deus. Eu costumo muito conversar quando eu estou discipulando algum homem, algum jovem, e eu sinto que essa pessoa está com dificuldade de ler a Bíblia, de ler a palavra, e eu pergunto assim: você já tomou café hoje? Você já almoçou? E se é à noite, já jantou? Você costuma comer durante o dia? Café da manhã, almoço, janta, costuma? E geralmente eles me respondem espantados: claro que sim, pastor. Se nós queremos a sobrevivência do nosso corpo físico, nós cuidamos bem dele, nós alimentamos, e nós não comemos apenas uma refeição, não. É café da manhã, almoço, janta. Alguns não tomam café, mas almoçam, jantam, lancham. Nós cuidamos bem do nosso corpo físico, mas temos desprezado muitas vezes o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser nutrido, o nosso espírito precisa ser alimentado. A formação do caráter de Cristo em nós passa pelo processo de nutrição do nosso espírito, que está diretamente ligado à palavra de Deus. Pedro fala: olha, desejem ardentemente, como criança recém-nascido, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, a santificação, o crescimento para a salvação, o processo de formação do caráter de Cristo em mim, que é tudo a mesma coisa, passa por ele. Por ele quem? Pelo desejo ardente do genuíno leite espiritual. Desejar ardentemente a palavra de Deus para obter o crescimento para a salvação é uma experiência para aqueles que já experimentaram que Deus é bondoso, ou seja, é para o salvo. Não desejará ardentemente a palavra de Deus aquele que não tem a experiência de que Deus é bondoso. Nunca experimentou isso na sua vida. A pergunta é: como é que uma criança deseja o leite espiritual? Como é que uma criança deseja o leite materno? Ela deseja desesperadamente. Eu tenho 2 filhas e essa é uma experiência que eu tinha conhecimento dos meus primos que já tiveram filhos. A gente cresce com primo, cresce com filho de primo, mas quando você tem seus próprios filhos, no meu caso 2 filhas, é diferente. E você acorda de madrugada com ela pedindo leite. E bebezinha recém-nascido, eu nunca ouvi nem a Alice, nem a Ellen gritar recém-nascida: papai, mamãe, eu posso mamar? Não, é gritando, é aos berros. Você fica: menina, calma, você vai mamar. Mas é desesperadamente, é gritando, é desejando. Por quê? Porque o leite materno é uma questão de sobrevivência. O leite espiritual, que é a palavra de Deus, é uma questão de sobrevivência. Ou nós gritamos, ou nós ansiamos, desejamos, ou morreremos espiritualmente. É isso que Pedro está dizendo: deseje ardentemente, como a criança recém-nascida. Ela grita, ela chora, ela anseia, ela não tem calma, ela quer mais e mais a palavra de Deus, ela quer mais e mais o leite materno, e é desse jeito que nós precisamos almejar a palavra de Deus. Desesperadamente, eu quero mais, eu almejo mais, eu não me conformo com crentes que têm dificuldade de ler a Bíblia, de desejar a palavra de Deus. Pedro está dizendo: desejem desesperadamente o genuíno leite espiritual, desejai ardentemente. O coração tem que arder, o coração tem que queimar de sede pela palavra de Deus. É isso que Pedro está dizendo. A vida cristã, a formação do caráter de Cristo em nós, a santificação, ela vem desse desejo ardente pela palavra de Deus. Quem não deseja, não terá a formação do caráter de Cristo em si. Quem não deseja,
não busca a santificação. Quem não deseja ardentemente não cresce para a salvação. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia não é porque eu desejava ardentemente, eu comecei a ler a Bíblia porque eu estava ouvindo o meu pastor dizer que quem lê a Bíblia, Deus fala, que eu preciso ler a Bíblia. Então você está ouvindo a mesma expressão, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Deus, e não tem outro caminho senão a palavra de Deus. Agora, comece a ler. E eu lia. E nem muitas vezes eu gostava, desejava. Eu comecei a orar: Senhor, dai-me sede pela Tua palavra, que eu possa sentir desesperado o desejo do genuíno leite. Agora, eu preciso dizer uma coisa. O leite espiritual é para os recém-nascidos. Chega um momento em que temos que deixar o leite para passar para o alimento sólido. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 a 14, ele diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Ele está explicando. Mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. Quer dizer, nós não aprendemos mais, nós não nos aprofundamos mais na fé quando nos tornamos displicentes da palavra de Deus. A esta altura, o autor aos Hebreus está dizendo, já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Quer dizer, precisamos compreender que sim, precisamos desejar ardentemente o genuíno leite, mas precisamos desejar crescer e sair do leite para o alimento sólido. O alimento sólido, ele é possível de ser digerido. E aí Pedro, o autor aos Hebreus diz, vocês são capazes de digerir entre o certo e o errado pela prática constante. Quando eu vou tomando leite, eu vou preparando o meu estômago a digerir o leite. Depois, comida sólida, vai do leite para o pastoso, do líquido para o pastoso, do pastoso para o sólido. Mas tem gente querendo ficar só com leite. Algumas vezes, e a Ellen está nesse processo de mudança do leite para a comida sólida. Não que ela não coma, mas às vezes ela quer leite e eu digo, não, está na hora de papar, está na hora de comer. Eu quero leite, não. E aí eu tenho que desviar a atenção e daqui a pouco colocar comida. Tem crente que quer ficar só no leite, só no leitinho. Mas só no leitinho chega um momento que você também vai ficar desnutrido, né? Então, é preciso desejar ardentemente o leite, mas na expectativa também de que eu quero o alimento sólido. É quando eu pratico a palavra, inicialmente, a gente precisa perceber, há níveis de maturidade na vida cristã. Criança, adulto. Criança e adulto. Esse é um conceito também judaico. A gente tem criança, junior, adolescente, jovem, adulto. Para o judeu, não. Era criança, tem maturidade, determinada idade, já é adulto, já responde, já tem autonomia, já tem responsabilidades e ancião. Essas eram as faixas etárias dos judeus. Responsabilização do indivíduo. Estamos vivendo um período de infantilização dos adultos. Infantilização dos responsáveis. Isso também chega na igreja.
Precisamos vigiar. Com 12 anos eu já era líder na igreja. 13 anos era presidente dos juniores. Tinha responsabilidade de dirigir a união de juniores, de presidir, de ler a Bíblia, de ensinar. 13 anos! E nós temos o tempo todo aí querendo criar uma geração infantil. Responsabilização espiritual. Leia a Bíblia, busque o leite e saia do leite, venha para o alimento sólido. Se você não sente ainda o desejo ardente da leitura da palavra de Deus, é porque talvez você precise ainda ter uma experiência de como o Senhor é bondoso. É o que Pedro fala. Então nós temos níveis de maturidade, criança, adulto espiritual. Leite, alimento sólido. Eu preciso desejar o leite, depois desejar o alimento sólido. E esse processo de conseguir digerir o alimento sólido passa pela prática da palavra de Deus. Eu começo obedecendo nas coisas simples, mas quando eu passo a obedecer o que a palavra de Deus me diz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Então começa a ler a palavra de dia e de noite. É simples assim. É obedecendo as coisas simples que sou preparado para os desafios gigantescos. Abraão teve a primeira ordem: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Era só se mudar de lugar. Isso é simples. Até que chegou o momento que Deus disse: sacrifica o teu filho, o teu único filho. Isso aí era desafiador. Deus nunca chega para nós e diz: olha, eu preciso disso, eu quero que você faça isso, em uma coisa que seja desafiadora, sem primeiro nós termos aprendido nas coisas pequenas. Coisas pequenas, coisas simples. Então, é preciso desejar o leite para também desejar o alimento sólido. Nesse sentido, busque a Deus em oração e por meio da palavra, e assim, busque a Deus em oração e por meio da palavra. E assim o encontrarás e receberás as respostas que tanto você deseja, a orientação que você precisa, a nutrição que é necessária. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe a desejarmos ardentemente a palavra do nosso bom Deus em nossa vida. Você se compromete a isso? Então eu quero desafiar você. Hoje o seu compromisso é de colocar no seu caderno de oração. Você já tem um caderno de oração? Você tem uma lista de oração? Faça uma lista de oração. O que é? São pedidos que você vai orar diariamente. E coloca num desses motivos o seguinte: Senhor, faz-me desejar ardentemente a Tua palavra. Faz-me desejar ardentemente a Tua palavra. Segundo desafio de hoje é simples: meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Coloque 2 horários para você ler a palavra. Ainda que talvez de manhã você leia um capítulo da palavra de Deus, à noite você vai ler um versículo. Mas eu quero que você possa dizer e afirmar: eu medito na palavra de Deus de dia e de noite, como a própria palavra do Senhor me instrui. Não precisa ser um capítulo de manhã e uma noite, não. Talvez você ainda esteja no leite, está começando, mas leia um trecho de manhã e um trecho à noite. 10 minutos lendo a palavra, meditando a palavra, você vai ver que a sua vida espiritual vai mudar completamente. Eu estou falando 10 minutos porque você gasta muito mais do que isso olhando as redes sociais. Então é possível. Talvez o maior obstáculo que você tenha para meditar na palavra de Deus seja as redes sociais hoje. Fique de olho. Senão você vai levar a bronca que o autor Hebreus disse: olha, eu queria dar alimento sólido, mas eu tenho que ficar dando leite para vocês. Vocês já deveriam ter crescido, mas talvez você esteja sendo displicente acerca daquilo que você está ouvindo. Tenha sido assim na sua vida, mude hoje. Coloque como motivo de oração, no seu caderno de oração, desejar ardentemente a palavra de Deus. Segundo, medita agora de dia e de noite. É de manhã e à noite. Um trecho de manhã, outro trecho à noite. Isso é uma coisa simples. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja dando a nós, no nosso coração, o desejo ardente pela Tua palavra. Isso vai mudar a nossa vida, eu tenho certeza. E que possamos ser obedientes neste sentido, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Se esse vídeo abençoa a sua vida, não esquece de colocar o seu gostei, curtir, porque isso faz com que esse vídeo se espalhe. Mas também envie o link e um testemunho breve. Esse vídeo abençoou minha vida com isso e vai abençoar a sua vida também. Espalhe para os seus amigos, seus parentes e que a palavra de Deus se espalhe para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a sua atenção. E que Deus nos abençoe. E se Deus quiser, estaremos juntos amanhã com mais um Devocionais com Deus.